Boa noite, estamos aqui de novo para mais um encontro com o nosso grupo Francamente Brasileiro. Esse é um grupo, não tem um local de encontro, ele tem um lugar pequeno de acolhimento de algumas pessoas, mas é um grupo com pessoas que estão na França em diferentes lugares, que estão no Brasil em diferentes lugares. Então, é um grupo que a gente trabalha aqui, mas que nós enviamos mensagens, enviamos o nosso trabalho e temos o retorno também de questões, de perguntas que as pessoas podem nos enviar. Então, hoje à noite, quem vai nos falar é Karine Torres Madureira, que é psicóloga, psicanalista, que trabalha no serviço de acolhimento familiar Jean Coxtet, que é o maior serviço de acolhimento familiar da França. A Karine vai nos falar da sua experiência com adolescentes acolhidos. Isso. E ela deu para nosso grupo de hoje o título seguinte: Conta para ti a tua história, afetos e fatos indizíveis, narrativas possíveis, uma escuta analítica de adolescentes abrigados em famílias de acolhimento. Então, hoje à noite estamos com o Fernando também aqui, Fernando Luiz, Jean-Marc Bouvilho, e nós vamos divulgar esse encontro, vamos receber as perguntas do grupo, que quiser perguntar depois da publicação no YouTube, e a Karine vai ter um segundo tempo de resposta. Então vai ser um grupo um pouco diferente. Nós estamos procurando uma melhor maneira de trabalhar com a tecnologia atual e com nossos limites dessa tecnologia. Então, boa noite a todos. Bom, olá a todos, né? Agradeço o convite da Marlene, a oportunidade de estar trocando sobre o meu trabalho com vocês. Bom, é a primeira vez que eu vou, assim, eu estou no grupo Francamente Brasileiro desde o começo, né? A gente passou por vários formatos. É a primeira vez que eu estou apresentando nesse dispositivo de filmagem por YouTube, então se eu ficar meio perdida, me desculpe. A gente está testando formas de como comunicar, fazer essa comunicação França-Brasil. Então hoje eu gostaria de falar para vocês, né, do meu trabalho enquanto psicóloga clínica no serviço de acolhimento familiar da Associação Jean Coxet, que é situado em Paris e em Saint-Denis, que é um outro departamento, mas vou falar mais especificamente do meu trabalho na equipe de adolescentes, que acolhe adolescentes e que está situada em Paris. Então, para falar rapidamente do serviço, bom, a gente tem em torno de 300 crianças acolhidas, contando Paris e Saint-Denis. No serviço, há momentos diferentes. Criou-se uma equipe pequena infância, depois uma equipe adolescente, depois uma outra equipe pequena infância, enfim. As equipes são separadas por idade. Na equipe de adolescentes, a gente acolhe adolescentes em torno de 13, 14 anos, até a maioridade, o que pode ser até no máximo 21 anos, né, em função da sequência que é dada. Bom, eu vou explicar isso um pouco mais depois. Nós acolhemos em torno de 65 a 70 adolescentes nessa equipe, que estão todos em família de acolhimento. Uma grande parte desses adolescentes já são acolhidos no serviço desde pequenos, desde bebê, e outros chegam, e nesse caso eles vão passar da equipe que a gente chama moyen grand, tipo equipe infância, a equipe adolescente, mas a gente também acolhe adolescentes, que é a primeira medida de abrigamento deles, que estão, né, vindo diretamente da família em consequência de um problema grave que motivou a medida de abrigamento. Bom,
o porquê dessa equipe adolescente. Como eu disse, dentro do serviço de acolhimento familiar onde eu trabalho, não existiu sempre essa equipe adolescente. Essa equipe foi criada em 2009 por algumas razões distintas, mas sobretudo razões políticas sociais. De um lado, o sistema de proteção francesa estava, de uma certa forma, mantendo o máximo possível as crianças dentro da própria família. Uma vez um problema encontrado, são aplicadas medidas de proteção, que a gente fala em meio aberto e outras, e a idade que essas crianças acabam chegando numa medida de abrigamento acabou se prolongando, entre aspas. Não que os problemas estavam mais simples, mas foi criada uma outra estratégia. E ao mesmo tempo que a idade de optar por uma medida de abrigamento, que é algo mais radical, foi prolongando, a idade de deixar o dispositivo de proteção foi diminuindo. A saber que na França, a lei, pela lei, o Estado deve subvenir às necessidades, de desenvolvimento da criança que está impedida de viver com a família até os 18 anos. Terminados os 18 anos, eu não sei para quem eu tenho que olhar, já marquem para você ou para Marlene. Tudo. Todo mundo. Tá, desculpa, gente, eu estou meio perdida com esse dispositivo de vídeo. Chegado aos 18 anos, o que acontece? Não há mais obrigação legal, né? Essa criança que virou um jovem, um adolescente de 18 anos, vai ter que enfrentar a vida por ela mesma, de uma certa forma, porque em muitos casos ela pode contar muito pouco ou nada com a família, e ela vai encontrar os dispositivos de ajuda social que são previstos para qualquer adulto que seja abrigado ou não. Porém, existe na França uma outra forma de prolongar o acompanhamento, que se chama contrat jeune majeur, ou, assim, uma tradução literal, contrato jovem maior de idade. Essa medida, essa prolongação do acompanhamento pode ir até, no máximo, até os 21 anos. É importante dizer que ela é muito desigual no território francês. Em muitos lugares, às vezes depois dos 18 anos, é muito difícil de conseguir um prolongamento desse acompanhamento, o que coloca esses jovens que foram bem acompanhados na infância numa situação de vulnerabilidade, mesmo de precariedade importante. Porque é sabido que mesmo os adolescentes de 18 anos, que cresceram, com todas um certo conforto, oportunidades que a gente tem quando está na nossa própria família. Não é fazendo 18 anos que a gente está preparado de imediato para assumir tudo que implica uma vida de adulto. Ainda menos quando criança a gente já enfrentou vários percalços da vida que não são comuns para todo mundo. Então, em Paris a gente ainda tem um pouco de sorte, porque é um departamento que oferece bastante contrat jeune majeur, esse contrato de acompanhamento, e a gente consegue acompanhar um pouco mais os adolescentes, nessa saída do dispositivo de proteção da infância. Dada essa questão política social, é muito importante, e também uma crítica que era feita pelo Serviço de Proteção da Infância ao dispositivo de acolhimento familiar, havia ainda presente uma ideia que é, na verdade, um pouco, assim, que merece ser discutida, que essa é a minha posição pessoal, que eu acho um pouco falsa quando a gente estuda ela mais profundamente. Havia uma ideia de que os adolescentes que ficam em família de acolhimento acabam sendo menos autônomos do que os adolescentes que estão em abrigo, porque a mãe acolhedora, protege muito eles.
essa é uma falsa ideia que pode circular assim muito facilmente e provocar saídas prematuras de uma família de acolhimento, onde o jovem está justamente ganhando em autonomia e se construindo de uma forma mais sólida do que se ele tivesse numa instituição tipo abrigo. Não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, o que eu quero dizer é que são medidas de abrigamento diferentes e que o fato de estar em família de acolhimento não implica em nada de estar sendo, não tem nada a ver com ser menos autônomo na vida adulta. Olha, eu posso falar isso também porque, eu terminei agora, mas eu trabalhei quase 6 anos num abrigo para adolescentes, então também tenho essa experiência do abrigo. Posso um pouco comparar as duas coisas e dizer que são coisas diferentes. É porque há uma ideia muito, às vezes, desculpa o termo, mas muito simplória da autonomia, que é discutida assim em termos bem concretos. Você sabe lavar roupa? Você sabe fazer sua comida? Você sabe pegar um ônibus? Então, às vezes, o adolescente que está no abrigo acaba sabendo fazer algumas dessas coisas, mas não é isso que permite ele, uma vez com 18 anos, de assumir tudo que implica assumir uma vida de adulto. Né? A gente faz a aposta nesse projeto dessa equipe adolescente, que é justamente uma boa construção psicoafetiva, que é o que vai dar a base mais sólida para enfrentar essa vida de adulto. E muitas vezes a família de acolhimento ela é muito importante nessa construção. E o que é às vezes observado é que algumas crianças que beneficiaram desde pequena de uma família de acolhimento, às vezes saem do dispositivo com uma construção psicoafetiva mais sólida, até porque a autonomia não é não depender de ninguém e saber fazer tudo, mas o contrário, saber solicitar ajuda no momento preciso e se adaptar a novas situações. Então isso é só para dar algumas linhas gerais do que é a situação, né, o contexto sociopolítico externo à nossa equipe, mas que motivou a criação dessa equipe em 2009. Então, como todas as outras equipes do nosso serviço, é uma equipe pluridisciplinar. Nessa equipe a gente conta com 5 trabalhadores sociais que têm formação ou educador especializado ou assistente social, que é o que a gente chama também do referente do jovem. O educador social ele vai acompanhar o jovem em todas as medidas práticas e mesmo psicológicas. Ele vai estar ali como que eu vou dizer assim, vai ser assim, o guia do dossiê ali do projeto mesmo daquele jovem. E ele que vai fazer o laço, a comunicação com todas as pessoas que intervêm, que participam da vida adolescente, seja a escola, seja o trabalho, seja o assistente familiar, seja o médico. Karine, só para lembrar que na Lei de Proteção à Infância, isso se chama o projeto pessoal da criança e do adolescente. Isso, exatamente, obrigada Marlene. Então nós temos importante saber, cada adolescente da nossa equipe tem um trabalhador social nomeado para ele. Se ele tem um problema, ele vai ligar para o trabalhador social dele que está por dentro de todas as questões dele. E que inclusive está atento também a questões que a gente vai dizer assim mais menos concretas e mais tão importantes quanto se esse adolescente tá meio, como que eu falo assim, meio triste, meio recaído, ou violento, assim, ou isolado. Ele também vai estar atento a todas esses movimentos psicológicos muito importantes, né, nesse momento. E nessa equipe também faz parte um psicólogo a tempo parcial, né, no caso eu, um psiquiatra e principalmente o chefe de serviço, que é quem, né, coordena toda essa equipe, e
o que a gente chama, no Brasil a gente chama mãe acolhedora, aqui a gente chama assistente familiar. Eu vou traduzir porque eu acho que não é exatamente a mesma coisa. Não é. Do fato que aqui assistente familiar virou-se também, numa longa evolução da história de proteção da infância francesa, virou também um tipo de trabalhador social. É alguém que hoje faz uma formação, no início uma formação de 60 horas para começar, depois uma formação acho que de 260, que tem um salário, que tem férias, enfim, é uma profissional, não é uma benevola ou uma voluntária. Não sei como é no Brasil, eu sei que é um pouco diferente. Karine, eu acho que essa mudança de nome, a maneira de chamar assistente familiar, é importante na França porque marcou a função da família acolhedora como alguém que vai ajudar toda a família da criança e do adolescente. Quer dizer, ela não é só uma profissional, toda a lei francesa é voltada para o trabalho com a criança, com o adolescente e com sua família, em todos os casos. Então, assistente familiar, em vez de assistente materna, Sim. Né, significa também que o centro de todo o trabalho é a criança, o adolescente e sua família. Né? Obrigada por essa precisão, Marlene, né? Porque são coisas bem importantes mesmo, os nomes não mudam por acaso. Não. E eu, assim, né, vou continuar usando aqui nessa exposição o termo assistente familiar, porque, como disse, acho que é um trabalho bem diferente, principalmente, né, ela ocupa um lugar, uma posição bem diferente da mãe acolhedora no Brasil. Sim. Inclusive porque também tem toda essa equipe em torno, que eu não sei muito como funciona no Brasil, mas aqui na França sempre vai ter pelo menos um trabalhador social referente. Então nunca a criança vai estar sob os cuidados apenas da mãe acolhedora. Bom, essa ideia da equipe então foi para a gente, de criar essa equipe, foi para a gente aprimorar melhor, adaptar melhor o acompanhamento, né, desses adolescentes para evitar, né, uma saída abrupta do serviço, onde eles pudessem se encontrar em situação de precariedade grave, apesar do fato de terem sido bem acompanhados durante toda a infância, o que seria assim, bastante triste. Não que a gente possa evitar isso todo o tempo, mas é claro que um trabalho bem feito de prevenção melhora muito, prepara muito mais essa saída. Então, o nosso princípio para essa equipe é o seguinte: a partir dos 14 anos, os adolescentes vêm para a nossa equipe. Quando eu falo eles vêm para a nossa equipe, significa eles estão na equipe de criança, já no nosso serviço, e uma passagem é feita. O que a gente chama até a reunião de passação. Já na nossa equipe de adolescente, uma coisa é bem diferente. Os adolescentes são sempre convidados para as reuniões que lhe dizem respeito. Ele participa da reunião de passação, ele participa da reunião de admissão e ele participa da reunião de projeto, que são coisas que não acontecem nem na equipe pequena infância, nem na equipe infância. Né? Claro, há um momento onde pode ter, em função de cada caso, onde vai estar só os profissionais, e há um segundo tempo, um primeiro tempo, em função da modalidade, que o adolescente é presente e que está ali para também falar, inclusive a procedura de admissão, porque, né, aqui eu falei, a passação é o seguinte: são as crianças que já estão no nosso serviço, já são acompanhadas, e deixam a equipe infância para vir na equipe adolescente. O que para a gente, essa própria passagem, já é um rito que vai suscitar algo de diferente nesse adolescente, criança, numa projeção da vida adulta. Eles mesmos gostam, se sentem valorizados com essa passagem para a equipe adolescente, porque eles pensam que vão ter mais liberdade, etc. E para a gente também é uma experiência de separação sem ruptura. Uma primeira experiência de separação sem ruptura nesse processo de tornar-se adulto. Por quê? Ele continua na mesma família de acolhimento.
o referente dele vai mudar, o educador referente. Porém, o educador referente dele continua no serviço. Está ali tendo notícias dele, se ele quiser encontrar, ele pode, se ele quiser, né, colocar uma questão da história dele ou simplesmente, né, dar notícias, ele está ali. E ele conhece, né, o colega para quem ele está transmitindo o acompanhamento. Então isso se faz num processo assim de transição, numa continuidade, numa passagem mesmo, que significa que o adolescente está crescendo e não perdendo algo, o que é o processo da autonomia. E não é aquela coisa, né, uma ruptura que seria nunca mais vou ver esse referente, nunca mais vou ter notícia dessas pessoas. Não, elas continuam fazendo parte do serviço, apenas ele cresceu e está aspirando a outra coisa hoje. Então isso pra gente já é uma forma de ir trabalhando essa questão da separação mesmo com o serviço, da projeção numa vida adulta. A gente tenta, né, nesse trabalho, incluir uma dinâmica de responsabilização progressiva do adolescente e de ajudar ele, né, a se apropriar dessas pequenas realidades, assim, pouco a pouco das realidades da passagem à maioridade, bem antes que ela chegue. Isso tipo é muito assim, importante. A gente já vai começar a falar com os jovens, quando eles estão com 17 anos, a gente já combinou com chama Aide Sociale à l'Enfance, né, o serviço, como que eu vou falar, Marlene, o serviço de governamental. A Aide Sociale à l'Enfance é um serviço que pertence ao Ministério de Assuntos Sociais e Familiares, mas que tem digamos assim, ela está instalada, ela tem um escritório, se eu posso dizer, uma equipe que trabalha em todos os municípios. Exatamente. Né? Uma coisa, então, né? ela é federal, mas ela atua em todos os municípios. Exatamente. Uma coisa que eu queria, assim, né, acrescentar, obrigada Marlene, porque me veio o que eu queria, é a responsável, a Aide Sociale à l'Enfance, que chama, a tradução literal, Ajuda Social à Infância, é o órgão responsável administrativamente Sim. e juridicamente, em conjunto com o juiz, pela medida de abrigamento. Então, é o órgão que garante ali, por lei, que a gente possa estar fazendo esse trabalho com Sim. o jovem e que vai validar e legitimar as decisões desse projeto individual que falou a Marlene, né? A Aide Sociale à l'Enfance, ela coordena todos os serviços de abrigamento. Sim. Né? Todos. Sim. Então, na verdade, a gente, por exemplo, 17 anos, a gente já tem uma pré-reunião de contrato de Magé com o referente da Aide Sociale à l'Enfance, que vai decidir, né, se dá esse prolongamento ou não, para o adolescente já saber, com 17 anos, o que é que está esperando ele, o que ele tem que pedir, etc. E mesmo dentro da nossa equipe, a gente faz algumas reuniões temáticas, assim, onde os jovens, a partir de 16 anos, já são convidados. Esse encontro, que, né, é obrigatório e pessoal para cada adolescente, que há 17 anos, além dele, tem vários encontros coletivos, que, não digo vários, mas sempre que tem ocasião, que a partir de 16 anos, os adolescentes já são convidados e já estão sendo sensibilizados a essa questão que implica encontrar uma moradia, encontrar uma fonte de financiamento, implica várias questões que... Isso é muito importante. Né? A preparação do adolescente para, pouco a pouco, imaginar, né, que ele vai se tornar adulto e que ele vai ter que enfrentar essa maioridade porque não tem retorno para trás, né? Isso. Inclusive, não tem retorno. Exatamente, né? O que a gente fala, a gente tenta trabalhar essa questão, tirar ele, assim, ajudá-lo a sair dessa posição de objeto, porque apesar de todo o trabalho que é feito pelas equipes, a situação do abrigamento, né, principalmente o que houve na família é tão doloroso, que às vezes o jovem pode ficar numa negação, tomar muita distância, ficar como se ele não soubesse, nunca tivesse tomado conhecimento, e ficar ali naquela posição um pouco de objeto, né,
eu não escolhi ser abrigado, não sei por que eu tô aqui. E de ajudar ele a ter uma posição mais de sujeito, tá? Essa é a minha realidade, é assim. A partir daí, o que eu posso fazer? Como que eu posso ter escolhas agora para o meu futuro? Esse é um movimento que a gente tenta, né, trabalhar na equipe. Inclusive, o processo de admissão também é muito diferente, né? A admissão, quando eu falo, né, tem a passação e a admissão. A admissão é o quê? São jovens que não estavam acolhidos nas nossas famílias de acolhimento, que estavam ou na família deles, ou talvez num abrigo de urgência, ou num abrigo mesmo normal, né, mas que nesse momento há uma proposta de acolhimento familiar que parece apropriada para a situação dele. Um adolescente, a gente não decide mais assim, olha, você vai para ali, essa é a sua família. Ele tem que estar de acordo com esse projeto, né? Ele tem que estar um mínimo ali de acordo para dar certo. Então a gente faz um procedimento de admissão que foi criado na equipe, que é bem diferente, acho até bem original. A gente estudou o dossiê, nos parece adaptado, a gente fala, ok, essa é a família de acolhimento que pode, né, te receber. O adolescente vai e ele passa a gente faz a primeira reunião com ele, com a família de acolhimento, e ele vai para a família de acolhimento e passa entre 15 dias ou 3 semanas, assim, de 2 a 3 semanas. Terminadas essas 2, 3 semanas, bom, o educador social, que é o referente, já foi nomeado, já foi vê-lo. A gente faz a segunda reunião de admissão, né? Nessa reunião de admissão, nessa segunda, tanto o assistente familiar quanto o jovem participam. Tem um momento que está só os profissionais e ele vem num segundo tempo. E a gente pergunta tanto para assistente familiar quanto para o jovem como foi e se eles se projetam nessa medida de acolhimento. Se eles falam, olha, ok, a gente, né, experimentou essas 2, 3 semanas, o jovem, né, vai falar, eu me vejo morar aqui nessa família, construir o meu projeto aqui. A assistente familiar vai falar, olha, eu acho que eu consigo fazer um trabalho legal com ele, ou vai falar, não, assim, é raro acontecer isso, mas, né, pode acontecer, olha, não bateu, acho que a gente não vai conseguir trabalhar junto, não é o mais interessante para ele. Como adolescente pode falar também, olha, ela é até muito legal, muito gente boa, mas eu não me sinto bem, não é isso que eu estou buscando. Então, essa decisão de continuar a medida de abrigamento nesta família de acolhimento, ou numa família de acolhimento, ela não parte apenas de uma avaliação dos técnicos, né, dos profissionais, ela parte de um vivido do adolescente, da assistente familiar, né, da família de acolhimento que vai acolhê-lo, claro, acompanhado pela equipe, e que vai ter uma adesão ou não do adolescente, então uma adesão já com conhecimento de causa. O que evita pra gente, né, que eu falo assim, principalmente para adolescente, porque é o que sofreria mais, uma ruptura desnecessária. Porque as crianças abrigadas, já, né, como a gente já conhece, já atravessaram tantas rupturas, momentos violentos, que não vale a pena acrescentar. E então o adolescente, desde que ele chegue na equipe, ele pode dizer, sim, isso me convém. Tô disposto a aceitar esse projeto que vocês estão propondo, consigo me encontrar nesse projeto. Então, isso facilita também bastante o nosso trabalho, né? Bom, eu falei aqui de forma um pouco mais geral, né, de como esses jovens chegam. Agora eu vou falar... Sim, agora eu vou falar mais como era a minha proposta do meu trabalho enquanto psicóloga nessa equipe. Deixa eu só pegar esta parte.